Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hangar 365, nosso programa de leitura bíblica da Comunidade Batista Vida. Eu sou Alex Dantas, um dos pastores aqui da comunidade, e vou dar continuidade no estudo a partir aqui de Marcos capítulo 4. Bom, aqui nós vemos a partir do capítulo 4, no verso 1 ao 34, Jesus ele começa a ensinar os discípulos em parábolas. Ele explica para os discípulos que muitos não vão entender, mas que ele vai explicando aí para eles o sentido das parábolas, né, na medida que eles caminharem juntos. E ele faz a menção de Isaías capítulo 6, do versículo 9 a 10, onde fala que muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, né? E isso falando um pouco da situação espiritual do povo de Israel naquele tempo. A partir do verso 35, Jesus ele mostra o seu poder, ele faz milagres, ele ressuscita mortos, ele controla o mar, ele expulsa demônios e até mesmo ressuscita uma menina e que também cura a mulher do fluxo de sangue, uma passagem também bastante conhecida e famosa. A partir aí do capítulo 6 até o 8, tem dois pontos muito importantes, onde os discípulos começam a cooperar no ministério de Jesus e Jesus torna público o seu ministério através do milagre da multiplicação de pães, aumentando então a perseguição a ele, onde ele passa a tornar-se público o seu ministério. Os discípulos não entendem muito ainda o que está acontecendo, mas Jesus ele começa já a ensiná-los. A partir do capítulo 7, Jesus ele mostra um pouco da característica do seu ministério, onde ele abençoa os gentios, prostitutas, viúvas, então mostrando aí esse enfoque do reino de Deus aos excluídos. E Jesus também, ele operando sinais e maravilhas, mesmo assim os fariseus começam a testá-lo e pedem a ele um sinal. Ou seja, Jesus está curando pessoas, Jesus está fazendo milagres e mesmo assim eles ainda pedem um sinal. Aí novamente Jesus cita Isaías 69:10, né? Que tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, e isso também não é muito diferente nos dias de hoje, né? A partir do capítulo 8, nós vamos ver previsões sobre a morte de Jesus. Jesus ele começa já a preparar os discípulos para a reta final do seu ministério, e ele foca muito no significado do que é segui-lo e o que é andar com Jesus no dia a dia. Bom, então a partir do capítulo 10, Jesus ele vem para Jerusalém já com o foco, já pensando já na sua morte e seu sacrifício. A oposição a Jesus vai aumentar muito e três ações simbólicas são muito importantes aqui em diante, que a primeira é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A segunda, Jesus ele amaldiçoa uma figueira, fazendo uma alusão ao julgamento de Deus com o povo de Israel, que é uma figueira que não dá fruto. E o terceiro símbolo muito importante é onde Jesus expulsa os comerciantes do templo, onde ali na entrada do templo eles vendiam pequenos animais e animais até maiores como sacrifício, né? Onde o sacrifício do povo era trazer de casa os animais, a maioria deles não morava ali no centro, ali perto do templo, vinham de longe e tirar da sua fazenda os animais e ali trazer para o sacrifício, e ali eles vendiam uma facilidade, criando aí um negócio. E aí Jesus ele acaba com isso, né? Mostrando aí também o julgamento de Deus sobre isso. E por fim nós temos os momentos finais, a partir do do capítulo 14 até o 15, onde nós vamos ter aqui o Jesus é ungido, né, com um unguento caríssimo por uma mulher, já sendo preparado para o seu sepultamento. A segunda coisa muito importante é a Santa Ceia, no capítulo 14 em diante. Também nós vemos ali a reunião dos discípulos, onde Jesus os prepara para a sua morte e ressurreição. A humilhação e julgamento que ele passa por toda a via sacra, que é algo que é muito chocante mesmo. A partir o quarto ponto importante é, obviamente, a crucificação, onde Jesus é crucificado como o rei dos judeus, em forma de ironia, pelos romanos. E, por fim, sepultamento e ressurreição, né? E algumas mulheres acompanham todo esse processo ali meio que de longe e também são as primeiras a verem a sua ressurreição como um sinal também aí do ministério de Jesus,
trazendo aí para o reino de Deus aqueles que eram excluídos. Bom, agora nós vamos para o livro de Lucas, eu vou do capítulo 1 ao 9. O Evangelho de Lucas, ele é dividido em duas partes, basicamente. A gente pode dizer que a primeira parte é o Evangelho, o livro de Lucas em si. A primeira vai contar aí as boas novas de salvação, que começam, obviamente, em Jesus. Depois, a segunda parte, podemos dizer que é a continuação do livro de Lucas, que é o livro de Atos, onde mostra como os apóstolos levaram essas boas novas até Roma e muitos outros lugares também, através do poder de Deus e eles sendo usados pelo Espírito Santo. No capítulo 1 e 2, nós temos o anúncio do nascimento de Jesus, que tudo isso é muito mais bem explicado no livro de Mateus, que fala de genealogia, traz os versículos do Velho Testamento, porque Mateus tem essa preocupação um pouco mais clara. Do capítulo 3 e 4 tem a apresentação, Jesus ele começa a preparação para o seu ministério, onde depois aqui aparece a figura de João Batista já, onde ele batizava ali muitos no Rio Jordão, e aí quando chega Jesus ele diz, eis que esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e nós temos ali a visitação do Espírito Santo sobre Jesus numa forma simbólica de pomba, algo muito maravilhoso. Depois Jesus é conduzido ao deserto, onde ele jejua por 40 dias e noites, é tentado por Satanás. Também uma passagem muito icônica também das Escrituras, que vale a pena você meditar também e trazer isso para o seu coração, de como Jesus venceu cada uma das tentações. Aí, ainda no capítulo 4, as boas novas chegam a Nazaré. Jesus era de Nazaré, né, na sua própria terra de Natal, e a Cafarnaum. Claro, ele não é aceito, né? E Jesus visita ali uma sinagoga, ele abre um pouco do seu ministério, não tudo, obviamente, mas começa a abrir um pouco o seu ministério, como vai ser. No capítulo 5 em diante, Jesus ele chama o seu primeiro discípulo e também cura um leproso. No capítulo 6, Jesus ele designa os 12. A partir do capítulo 7, Jesus ele demonstra o seu amor, né, para com os pobres. Primeiramente, ele visita, ele abençoa um gentil que os fariseus religiosos achavam impuros e a gente não devia nem ter contato. Há uma viúva também que eram muito excluídas naquela época e viviam à beira da sociedade. E uma prostituta, né? Não tem nem muito o que dizer. Um mestre religioso, um mestre da lei, falando com uma prostituta era algo inaceitável naquela época. E Jesus ele veio quebrar todas essas regras religiosas. A partir do capítulo 8, Lucas apresenta Jesus como um mestre que fala em parábolas, além, obviamente, de 4 milagres ali que são falados nesse trecho. Bom, a partir do capítulo 9, Jesus envia os seus discípulos para o seu ministério. Também Pedro ele confessa que Jesus é o Messias. E temos algo muito importante no versículo 28, que é o milagre da transfiguração, onde Jesus ele mostra um pouco ali para os discípulos, um pouco da sua natureza sobrenatural, todo o seu poder como Deus. E aí também nós temos quando Jesus envia a grande comissão com os outros 72 discípulos, né, além dos 12, para que eles façam milagres, sinais, prodígios e maravilhas em seu nome. E Lucas enfatiza o que vai acontecer também em Jerusalém. Tem 4 coisas muito importantes que temos que notar aqui. Primeiro, a salvação é para todos, para os gentios, para os pobres, para as viúvas e não somente ali para uma elite, né, ali de Israel. 2, os confrontos entre Jesus e os judeus são muito fortes de agora em diante, porque Jesus torna público o seu ministério e os fariseus eles têm como grande objetivo não identificar o Messias, mas evitar que confusão apareça, para que Roma não venha ali tirar, né, o cargo deles, toda essa questão política. Eles estão mais preocupados com isso do que realmente identificar o Messias. Então, tem toda essa alusão que a gente vê em Isaías, né, que fala que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. O terceiro ponto importante é a ida de Jesus, realmente, para ir para Jerusalém, sofrer, morrer por nós e por nossos pecados, para que tenhamos a salvação e a vida eterna nele. E o capítulo 4, Jesus ele foca, o quarto ponto importante, a formação dos discípulos e prepará-los para o que vai vir depois, né, que o próprio Lucas continua no livro de Atos explicando aí tudo aquilo que acontece
e o que os discípulos vão fazer pelo poder do Espírito Santo. E do 9 do 51 em diante, essa sessão ela se foca na continuidade da instrução dos discípulos de como eles devem seguir a missão que o Senhor iniciou. Ok? Agradeço a todos que estiveram até aqui, né, por mais uma sessão aqui do nosso Hangar 365. Fiquem com Deus e muito obrigado.